Poderoso é o nome de Jesus. Eu quero cumprimentar a todos os irmãos, amigos que nos estão acompanhando através do YouTube, do Facebook, com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Quero já convidá-los a abrirem as vossas Bíblias no livro do profeta Abacuque, capítulo de número 3, versículo de número 2. Livro do profeta Abacuque, capítulo de número 3, e o versículo é o de número 2. Enquanto você localiza o texto, quero louvar a Deus por esta oportunidade, pelo privilégio e pela honra de poder fazer parte da história da UMADECARP. Quero louvar a Deus pela vida do nosso pastor-presidente, pastor Jairo Santana, pela vida dos meus companheiros de diretoria, pastor Lucas Braga, pastor Jefferson, que Deus continue abençoando e que Deus continue prosperando a IADERP e também a UMADECARP. Livro do profeta Abacuque, capítulo de número 3 e versículo de número 2. Assim nos diz a palavra do Senhor. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. Louvado seja o nome de Jesus pela sua bendita e poderosa palavra. Eu quero nessa noite pensar juntamente com os irmãos acerca de um avivamento para os nossos dias. O livro do profeta Abacuque é um livro apaixonante. É um livro que nos faz pensar, que nos faz refletir e que nos faz também mudar a nossa visão acerca da maneira, da forma e de como Deus age em nossas vidas, a fim de nos restaurar, de nos aperfeiçoar para si. O livro do profeta Abacuque, diferente de todos os demais livros proféticos da Bíblia, traz a história, a narrativa da vida de um profeta que se difere de todos os outros. Porque quando nós olhamos para a narrativa bíblica, nós percebemos que todos os profetas, eles falaram ao povo em nome de Deus. Todos os profetas da Bíblia, sejam profetas maiores, sejam profetas menores, eles eram porta-vozes de uma mensagem da parte de Deus para o seu povo. Porém, Abacuque, ele quebra esse protocolo, porque Abacuque aparece no cenário, aparece na narrativa bíblica, levando a Deus uma mensagem do povo. Abacuque leva ao Senhor, através de uma intercessão, aquilo que o povo estava vivendo, aquilo que o povo estava passando e aquilo que o povo estava fazendo. Se você olhar para o capítulo de número 1 do livro do profeta Abacuque, você vai perceber que durante todo o capítulo só há perguntas, só há questionamentos, só há indagações acerca de até quando Deus iria permitir tudo aquilo, até quando Deus iria ficar sem fazer alguma coisa. Abacuque está se posicionando diante de Deus e apresentando ao Senhor as suas queixas. No capítulo de número 2, a coisa inverte, porque em vez de perguntas, nós vamos ter respostas. Respostas da parte de Deus. E estas respostas vão colocar Abacuque dentro de um conflito teológico, dentro de uma crise existencial. Porque, meus irmãos, Igreja do Senhor Jesus, muitas vezes é melhor o silêncio
de Deus do que saber exatamente o que Deus irá fazer. Porque quando Deus está em silêncio, Deus, Ele está trabalhando, Deus está operando. E muitas vezes quando Deus trabalha em silêncio, ainda que a nossa alma fique aflita, nós continuamos caminhando na certeza e na convicção de que Ele está trabalhando. Porém, se Deus revela a forma como Ele vai trabalhar, muitas vezes isso pode nos assustar. E foi o que aconteceu com Abacuque. Pois Deus, falando a Abacuque, lhe disse: Abacuque, fica tranquilo, está chegando o tempo de eu me manifestar, está chegando o tempo de eu agir, e eu vou enviar até vocês os caldeus, um povo sanguinário, um povo cruel, um povo que não teme a Deus, um povo que tem como o seu Deus o seu próprio poder, e esse povo vai destruir Judá, vai destruir o templo, vai deixar tudo em ruínas, vai levar vocês cativos, e vocês viverão situações avassaladoras. Quando Abacuque toma para si essa resposta, ele entra numa crise existencial. Ele passa a viver um conflito teológico, porque a imagem de um judeu é a imagem de um Deus santo, de um Deus que fez aliança com o seu povo, e de que aconteça o que acontecer, Deus sempre irá se manifestar para livrar o povo. Mas agora Deus diz que não vai livrar, e sim, vai castigar, vai trazer a vara da disciplina. Só que Deus, Ele é tão bom e tão rico em misericórdia, que vendo a aflição do profeta, Ele o consola, lhe dizendo: fica tranquilo, Abacuque, o justo viverá pela fé. Esses que de forma cruel e sanguinária irão assolar a Judá, passarão, porque são instrumentos, é a vara da minha disciplina, eles serão destruídos, mas o meu povo vai passar por tudo isso, mas pela sua fé eu vou os restaurar. E é por isso que Israel vive até hoje e nunca mais se ouviu falar da Babilônia, porque toda vez que Deus se manifesta com juízo, não é para nos levar a óbito, não é para nos matar, mas é para nos restaurar e nos trazer de volta para o centro da sua vontade. Aí no capítulo de número 3, Abacuque, entendendo o trabalhar do Senhor, entendendo o propósito do Senhor, ele vai entoar um cântico de adoração a Deus, um cântico em forma de uma oração, e eu acho lindo a atitude deste profeta. E é aqui que eu quero começar a falar sobre um avivamento para os nossos dias, porque se nós fizermos uma avaliação dos nossos tempos para com o tempo de Abacuque, parece-me que a história se repete, porque a mesma corrupção econômica que havia no povo de Judá naquele tempo, há também nos nossos dias. A mesma corrupção política, a mesma corrupção social, moral, ética, espiritual, se repete nos nossos dias. E nós precisamos nos levantar, agir, nos posicionar da mesma forma como fez Abacuque, clamando por um genuíno e verdadeiro avivamento. É bem verdade que falar de avivamento é um tema muitas vezes polêmico, muitas opiniões, muitas divergências. E antes de entrarmos propriamente no texto que fizemos menção, eu gostaria de esclarecer alguns pontos que nada tem a ver com avivamento. Primeiro, avivamento não é entretenimento e não é sugestão psicológica.
não significa que estarmos pulando, saltando, rodopiando, nós estamos sendo avivados. Nós podemos até usar de técnicas psicológicas para levar alguém a ter um transe, a ter uma histeria, mas isso nada tem a ver com avivamento. Avivamento não é entretenimento. Avivamento é restauração, é vivificação. Avivamento é quando Deus nos pega, nos coloca de pé, nos prepara, nos enche da sua graça e nos faz entender a realidade do seu propósito, a realidade do Evangelho, o porquê Cristo desceu à terra, morreu naquela cruz, ressuscitou e hoje está à destra do Pai, intercedendo por nós. Avivamento é algo que nasce no coração de Deus, e não de técnicas psicológicas. Não é a PNL que vai fazer com que alguém tenha um encontro com Deus, mas é a sua palavra, vindo de encontro ao nosso coração e nos fazendo enxergar as nossas misérias e o quanto Deus é maravilhoso. Avivamento não é algo que o homem seja o agente. Não é por merecimento, eu não sou avivado porque Deus olha para mim e encontra algo de bom, não. Eu sou avivado pela sua misericórdia, pela sua graça, pela sua bondade, que olha para mim e mesmo com as minhas falhas, fraquezas, fragilidades, Ele me enche do seu Espírito, para que então eu possa ser um instrumento nas suas mãos. Avivamento não é ajuntamento de pessoas, não significa que o templo está cheio e que a igreja esteja avivada, não. Por quê? Porque o avivamento não é fabricado na terra, é uma agenda que nasce no coração de Deus. Não somos nós que promovemos o avivamento, não é o Madecarpe que promove o avivamento, não é o vocal que promove o avivamento, não é o pregador, não é o cantor. O avivamento é promovido por Deus, pela sua vontade, pela sua graça, pelo manifestar do seu poder, aleluia, glória a Deus. E eu tenho certeza que há um avivamento para os nossos dias, há um avivamento para os nossos dias. E talvez você esteja se perguntando, então o que é o avivamento? Olha o que diz o profeta Abacuque: ouvi a tua palavra. Ouvi a tua palavra. O avivamento é fruto de um confronto interno pela palavra de Deus revelada pelo Espírito Santo. Aonde não há palavra, não há avivamento. Aonde a heresia toma o centro da palavra de Deus, não há avivamento. Mas onde a palavra viva e eficaz de Deus é pregada com compromisso, de forma genuína, Deus se manifesta e enche o seu povo da sua graça. É por isso que o profeta está dizendo: eu ouvi a tua palavra. Tem muita gente por aí ouvindo filosofia, ouvindo tese de psicologia. Tem muita gente por aí dando mais crédito a canções mais humanas, mais cheias da carne do que do Espírito, do que propriamente a palavra de Deus. Mas o profeta hoje, ele desperta a mim e a você, para que possamos atentar para a palavra de Deus. Eu ouvi a tua palavra. Se você está se alimentando da palavra, se você está ouvindo a palavra, se você está envolvido com a palavra, se a palavra está dirigindo os teus passos, se a palavra está ocupando os teus pensamentos, se a palavra é o teu guia, é o teu norte, tenha certeza de uma coisa: há um avivamento preparado por Deus para a tua vida. Glória a Deus, aleluia.
Louvado seja o nome de Jesus. Ouvi a tua palavra e temi. E temi. Algo que muitas vezes não se dá a atenção devida. O verdadeiro e genuíno avivamento, ele começa de dentro para fora. Começa aqui dentro, gera temor, gera reverência, gera desejo de se aproximar mais de Deus, gera sede de estreitar a comunhão, gera sede de estreitar a intimidade. É aqui dentro que tudo começa, e aos pouquinhos, dia após dia, vai se manifestando no teu exterior, e aí você vai entendendo o que é viver de fé em fé, de graça em graça. Você vai entendendo como é ser aperfeiçoado por Deus, porque é de dentro para fora, não é de fora para dentro. Não começa com grandes movimentos, não começa chamando a atenção, atraindo os holofotes, mas começa internamente, lá onde ninguém chega, lá onde o homem não pode tocar, mas a palavra pregada, revelada pelo Espírito Santo, ela vai lá e desvenda todos os mistérios da nossa vida, para que então possamos ser transformados para sermos usados pelo Senhor. Ouvi a tua palavra e temi. Ei, sem temor não há avivamento, sem reverência não há avivamento. Pode ter até barulho, pode ter até línguas estranhas, pode ter choro, pode ter tudo, mas se não tiver temor e reverência, não faz sentido, é tempo perdido, porque o verdadeiro avivamento é gerado pelo temor e pela reverência acerca de quem Deus é e daquilo que Deus faz. Aleluia. Aí o profeta vai dizer assim: aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos. Aqui nós estamos diante de uma ação do próprio Deus, porque não é a igreja que promove o avivamento, como eu já disse, é algo em que o próprio Deus é o agente, é Deus quem faz. É uma obra soberana do Espírito Santo, e o Espírito Santo sobra onde quer e como quer. É por isso que muitas vezes você vê alguém cheio do Espírito Santo e não entende, porque esse alguém muitas vezes contraria a tua ótica de como Deus trabalha. Mas Deus e o seu avivamento é assim, é uma obra soberana do Espírito Santo, e o vento sopra onde quer e como quer. É uma ação do próprio Deus, em resposta a um coração que não é egoísta. Porque o profeta, ele não pede só para ele. O profeta não pede só para aquele povo, para aquele momento. Ele fala: aviva no decorrer dos anos. A preocupação dele é coletiva, é com as próximas gerações, é com o reino na sua totalidade, é com o reino na sua integralidade. Ele está dizendo: aviva, Senhor, a tua obra no decorrer dos anos, porque eu logo estou partindo, mas depois de mim vem outros, e o mesmo é conosco. Os nossos pais na fé pagaram um preço muito alto para que nós estivéssemos aqui nesta noite. E nós também precisamos pagar um preço para que os nossos filhos estejam aqui amanhã. É por isso que precisamos pedir: aviva, 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 aviva no decorrer dos anos. Aviva, 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 aviva no decorrer dos anos a tua obra. Através de quebrantamento, através de choro, através de lágrimas. Porque o verdadeiro avivamento, ele é concebido pelo quebrantamento.
e ele vem à luz através do arrependimento, através de um processo chamado metanoia. Alguns não gostam quando se fala desse processo, metanoia, mas nós precisamos entender que essa é a mensagem do reino, não há outra mensagem. A mensagem do reino é metanoia. Por quê? Evangelho de Mateus, capítulo 3, versículo 1 e 2, João Batista aparece no deserto, pregando, e o que ele dizia? Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Aí João Batista vai preso. Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículo 12, aí Jesus começa a pregar, e o que Jesus prega? Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus, porque a mensagem do reino é arrependimento, é metanoia, e sem arrependimento não tem avivamento. Oh, aleluia! Aí o Senhor diz assim: na ira, lembra-te da misericórdia. Um povo desejoso de Deus, um povo com sede de Deus, um povo que está buscando o verdadeiro e genuíno avivamento, é um povo que atrai a atenção de Deus, é um povo que atrai o olhar de Deus, é um povo que atrai o favor de Deus. E buscar avivamento é exatamente isso, é buscar o favor de Deus. E qual é o resultado? A igreja tem ousadia para pregar a palavra de Deus. Todo crente é um embaixador da palavra da reconciliação. A igreja cresce em graça, cresce em número, cresce em unção. A igreja é cheia, e é isso que Deus quer fazer conosco nestes dias. Há um avivamento preparado por Deus para os nossos dias. E é por isso que nós estamos enfrentando tantas dificuldades, é por isso que nós estamos enfrentando tantas lutas, é por isso que a igreja está em um cenário caótico, em um cenário em que não sabe-se o que vai acontecer. Estou falando das questões políticas, das questões de pandemia, do que vai ser, do que vai acontecer amanhã, nós não sabemos, mas eu sei que é Deus preparando a sua igreja para um tempo novo, para um tempo de avivamento, para um tempo onde nós veremos pessoas se lançando aos pés do Senhor em lágrimas, porque avivamento é isso. Eu estava lendo um livro, creio que os irmãos que estão nos acompanhando devem conhecer, um livro muito famoso, Heróis da Fé, de Orlando Boyer, e um daqueles homens que ali é narrada a sua história, diz que entrou em uma fábrica, começou a pregar a palavra de Deus, e de repente aqueles homens, aqueles operários que ali estavam, começaram a abandonar os seus postos de trabalho, porque começaram a ser tomados pelo Espírito, e eles não estavam falando em línguas, eles não estavam pulando, eles não estavam saltando. A história, a narrativa de Orlando Boyer diz que eles estavam prostrados, aos prantos, reconhecendo os seus pecados, a sua miséria, e dizendo que Deus era grande. E é isso que o avivamento vai promover, vai fazer de nós ganhadores de almas, vai fazer de nós uma igreja próspera, frutífera, aonde o nome do Senhor vai ser glorificado. E este avivamento é para todos que desejam, que querem, que estão dispostos a pagar o preço da oração, a pagar o preço do jejum, da leitura da palavra, do se distanciar daquilo que não presta, porque não tem como ser cheio do Espírito Santo enquanto a nossa vida estiver cheia de outras coisas. É como a lei da física, 2 copos não ocupam o mesmo lugar no espaço. Para que o Espírito Santo nos encha, primeiro nós precisamos nos esvaziar, e se você se esvaziar, o avivamento chega para a tua vida, chega para a tua história, chega para a tua casa, e tudo vai ser diferente. Eu quero nessa noite orar pela tua vida. As horas já se passaram, e eu quero orar pela tua vida, quero orar juntamente contigo,
para que o avivamento de Deus seja manifesto sobre mim e sobre ti. Aleluia. Eu não estou aqui para te manipular. Eu não estou aqui para te sensibilizar. Eu não estou aqui para fazer por meio de técnicas sugestivas, psicológicas, que você tenha um momento de transe. Não, eu estou aqui para te entregar uma palavra da parte de Deus. Há um avivamento para os nossos dias, e esse avivamento será derramado sobre um povo que tem sede de Deus, sobre um povo que deseja Deus, sobre um povo que se encontra com o seu coração quebrantado e contrito. Aonde você está, você que puder, dobre o seu joelho. Você que não puder, feche os teus olhos. Se você também não puder fechar os teus olhos, talvez você esteja no seu trabalho. Conecte com os céus, coloque os seus pensamentos no alto, e Deus é aquele que vai confirmar a palavra no seu coração. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te louvo, Senhor, por esta oportunidade, pelo privilégio, Senhor, de ministrar a Tua palavra. Pai, eu não falei nada além daquilo que o Senhor colocou no meu coração, e eu creio, Senhor, que há um avivamento para os nossos dias. Eu creio que o Senhor é aquele que está sondando os corações, Pai. Eu creio que o Senhor é aquele que está colocando o prumo no meio do teu povo, para aferir, para medir. Louvado seja o teu nome, a fim de que sobre a vida daqueles que se deleitam verdadeiramente em ti, o Senhor possa derramar o teu Espírito Santo de maneira copiosa, a fim de que a tua igreja seja uma igreja ousada na pregação do Evangelho, a fim de que os crentes sejam embaixadores da tua palavra, a palavra de reconciliação. Pai, que através deste avivamento a tua igreja possa crescer em graça. Pai, eu te peço em nome de Jesus, Pai, que as tuas mãos poderosas estejam estendidas sobre cada crente que neste momento, Pai, está juntamente comigo clamando pelo teu nome. Enche-os da tua graça, do teu poder, Pai. Fortalece-os, fortifica-os, Pai. É o que eu te peço em nome de Jesus.